Olá, eu sou a Rosiane Freitas, CEO do Plural, e eu hoje estou aqui para conversar com a professora Marilese Santos, que é diretora da Secretaria Educacional da PP Sindicato e pedagoga, sobre esse processo de consulta à população sobre a implantação de novas unidades de escolas cívicos militares no Paraná e especificamente em Curitiba, que é a nossa área aqui. Boa tarde, professora. Como é que a senhora está acompanhando esse processo? A gente já tem uma prévia dos resultados, né? Como é que a senhora avalia esse processo? Então, boa tarde a todos e todas que estão aí nos assistindo nesse momento. Acho que vale a pena nós fazermos um histórico do que é essa consulta que aconteceu essa semana, né? Então, nós tínhamos uma lei federal das escolas cívicos militares, aonde no Paraná nós tínhamos escolas cívicos militares federal e cívicos militares estaduais. O governo atual, o governo Lula, né, como que eu posso dizer assim, fez uma lei encerrando esse processo das escolas cívicos militares federais. No Paraná, nós tínhamos 12 escolas cívicos militares no Paraná. E essas 12, até o final do ano, né, elas continuam federal e depois elas vêm estadualmente. No Paraná, nós temos uma lei própria das escolas cívicas militares. Muitos perguntam, mas se encerrou a lei federal, por que não encerrou a estadual? Porque nós temos uma lei própria. Claro que nós gostaríamos muito que derrubassem essa lei estadual. Agora, no mês de novembro, iniciou a consulta pública no Paraná para mais 120 escolas cívicos militares. A gente já tem 200. Já tem 200. O governo coloca que ele quer chegar a 400 escolas cívicos militares no Paraná. Foi feita uma seleção dos policiais, né? Mais de 700 policiais passaram nessa seleção, aonde fora o salário que eles têm como reserva, eles vão ganhar mais uma gratificação de R$ 5.500 para estar nessas escolas cívicos militares. Ontem finalizou o processo, né? As votações da consulta das escolas cívicos militares, aonde nós tivemos aí 35% dessas escolas que disseram não a esse projeto todo, né? No Paraná todo. Aqui, Curitiba e região metropolitana, aonde que a maioria temos uma maioria da população, né, do Paraná. É a maior parte da rede estadual está aqui, Tá aqui, Curitiba e região metropolitana. Nós tivemos aí uma votação bem significativa do não dessas escolas cívicas militares. A maior parte das unidades rejeitaram o modelo. Para nós foi um grande avanço, né, porque em todo o Paraná deu 35%, né, que rejeitaram esse processo, mas em 2020 nós tivemos só 12%. Então, isso é um avanço na democracia, que a nossa população está entendendo que não é policiais nas escolas que vai resolver os problemas. Né? Os problemas são muito além do que está no policial. E o policial não está preparado para estar dentro da escola. Ele não é formado para estar nessa escola. A grande questão das escolas cívico-militares é que se coloca na questão da disciplina, né, uma parcela muito grande do suposto sucesso educacional, né? Se toca muito nisso, até nessa campanha, pelo material que eu vi, a gente acompanhou aqui no Plural, teve muita coisa no sentido de o aluno que anda com o cabelo preso, o aluno que está sempre com uniforme, né? Mas assim, a questão justamente, né, a disciplina em si, ela não é parte da educação, né? A disciplina é uma coisa que ela não existe sozinha, né? Ela teria que estar atrelada a um propósito educacional. Vocês, nas unidades que já são cívico-militares,
Dá para observar algum tipo de finalidade pedagógica dessa disciplina militar, digamos assim? Não. Há sim uma repressão para os nossos alunos. Eles se sentem reprimidos. Nós temos uma pesquisa que o maior número de alunos e alunas com ansiedade está dentro das escolas cívicas militares. Então ele não traz nada um pouco de pedagógico, né? Quem faz o pedagógico na escola é os professores e professores e funcionários e funcionárias. São eles que fazem a parte pedagógica, não é os policiais, não é fazendo ordem unida que você vai melhorar, né? Não dizendo a sua filha, o seu filho vai para a escola com o cabelo preso ou não pode fazer médico. E somos nós pais que temos que dizer como que nossos filhos andam, como que eles fazem. Em relação ao uniforme que você colocou, a maioria das escolas não tem uniforme. Né? Que era uma promessa, né? Dos investimentos prometidos era a entrega do uniforme para as... Era a entrega do uniforme, mas daí nós também estamos excluindo o restante da nossa comunidade escolar. E os outros alunos? E que esses alunos têm direito a esse material, porque a escola pública, ela nunca é específica, né? Sim. Ela é sempre tratada como um direito universal. Então, se você tem um livro didático, todo mundo recebe o livro didático. Se tem uniforme, todo mundo deveria receber o uniforme. E também a verba que vem para essas escolas, né? A Cívica Militar tem uma verba um pouquinho maior do que as outras. Então, nós precisamos padronizar. A escola pública não tem exclusão. Todos, se um ganha uniforme, todos têm que ganhar uniforme. Se uma escola tem condição de avançar, todos têm que ter condições de avançar. Nós precisamos, sim, avançar na valorização dos profissionais, né? Professores e professoras, funcionários e funcionárias de escola, não trazendo os policiais, ganhando um valor alto e as outras escolas ficam na precariedade e sem funcionário nas escolas, né? Terceirizados, que muitos aí estão ganhando menos do que um salário mínimo. E essa é uma questão interessante, né? É um projeto educacional que despreza um profissional formado na área da educação, né? Porque você tira o gestor escolar, você tira o professor de carreira e coloca no lugar dele um profissional de segurança que tem lá a especificidade dele, mas não é um gestor escolar, né? Ele pode até ter uma experiência de educação dentro da Polícia Militar, mas não tem além disso, tem outras coisas nesse discurso para a aprovação das escolas civil-militares que insistem nessa questão de desvalorizar o profissional da educação? Primeiro que nós perdemos a gestão democrática dentro da escola. Então, essa é uma questão importante. Que nessas escolas nós não vamos mais ter eleição de diretores e diretoras. Sim. O pai, a mãe não vai ter a escolha do diretor ou diretora. E os alunos, né, no caso do ensino médio. Isso, os alunos do ensino médio. Sem falar que nós também vamos perder o ensino noturno nessas escolas. Sim. Quase 8.000 vagas estão, contando todas as escolas que poderiam se transformar, né? Agora a gente ainda não refez a conta para ver as que aprovaram, mas a nossa avaliação é que são quase 8.000 vagas de ensino noturno, que incluem vagas do EJA e vagas no ensino médio para alunos que trabalham, né? E que a primeira coisa que se faz na escola militar é justamente fechar essas vagas. Fechar essas vagas. E para onde vão os nossos estudantes, trabalhadores que precisam do ensino noturno? Sendo que o Paraná hoje, ele tem um número de analfabetismo muito grande. O número de jovens, adultos e idosos a partir de 15 anos é muito grande. E são nessas escolas aí que estão tirando o noturno. Vão para outra escola, a gente sabe a dificuldade que tem da EJA para outra escola. Então, o ensino, o cívico-militar traz vários retrocessos à educação. O que a gente observou também, olhando os dados do censo escolar em relação a 2015, 2017 e 2022, né, que são os dados que a gente tem do IDEB também, né, que é da avaliação de qualidade, é que essas vagas desapareceram.
né? Porque o discurso das escolas tem uma escola próxima que oferece o EJA, mas essas vagas não foram transferidas para essa escola próxima, né? Não houve a manutenção da vaga em outra unidade. A gente viu que houve o fechamento de mais de 80 mil vagas de ensino noturno em todo o estado, né? No momento em que você sabe que de crise econômica, que mais jovens estão no mercado de trabalho, mais jovens estão colaborando com a receita da família, né, com a renda da família. Então isso acaba tendo algumas consequências. E qual é a característica desse aluno que estuda à noite? É o aluno trabalhador, né? O aluno que trabalha, faz estágio, que precisa, muitas vezes, ajudar na sua renda, na sua casa, para se manter mesmo, porque hoje nada está fácil. Né? E também um aluno mais velho? Nós temos os jovens aprendizes, né, que são os alunos aí de 14 anos, que precisam, que têm os estágios, vão trabalhar, e também os alunos mais com uma idade mais avançada, né? Que já teve uma reprovação, que se atrasou. E nos CBJs aí nós temos muitos alunos da inclusão, porque a inclusão, a maioria, eles vão para o CBJ, terminar o CBJ. Então, temos todos esses debates, essas dificuldades, né? Temos os idosos que resolveram voltar para a escola, muitas vezes por incentivo da família, ou se não faz parte da sociedade do letramento, né? Precisa para um avanço no emprego. Então, nós temos vários perfis noturnos. O governo coloca que os alunos do jovem aprendiz, por exemplo, se estuda de manhã, pode trabalhar à tarde. Mas hoje o ensino médio, com a sexta aula, dificulta esse horário para esse aluno estudar. Ele precisa estudar à noite. Então isso é um retrocesso muito grande que temos na educação no Paraná. Nós vemos propagandas da melhor educação, mas na realidade não é isso que vemos no chão das escolas, né? Eu como alguém que é especialista em dados, né, minha área de atuação no jornalismo e também na educação, né, eu noto assim, primeiro é muito complexo você dizer que houve uma melhora em tão pouco tempo, né? Porque educação hoje você está formando um aluno ali de 14, 15, 16 anos e essa qualidade só vai se apresentar lá na frente, né? Daqui a algum tempo, quando esse aluno... Então, essa é uma questão ali, né? Mas, voltando a essa questão da qualidade, e a questão dos professores, a gente nota muito também do discurso contrário, né? O discurso pela militarização das escolas, que forçou muito a mão nessa questão do aluno, que os alunos são rebeldes, que os alunos são, né, que existe erotização de aluno, que os alunos que têm venda de drogas, que as pessoas são... Mas a questão esses alunos da noite não são justamente os alunos que são mais velhos, que de repente não são muito mais, digamos, maduros e daí também não tão acordados quanto um aluno mais novo, né? O aluno mais novo é um aluno que o professor às vezes tem mais condições de fazer, né? Seguir uma certa... O aluno mais velho é um aluno que já tem uma maturidade, que já vai ter uma presença de sala e que não necessariamente é uma rebeldia negativa, né? É uma característica daquele aluno. Para o governo, o que é realmente é o IDEB. O que acontece? Quando temos o ensino noturno, nós temos uma evasão maior. Sim. Porque o aluno trabalha, tem as dificuldades, principalmente as mulheres, as meninas. O cuidado que hoje, né, somos nós mulheres que fazemos o cuidado da casa, de uma mãe que está doente, dos irmãos, somos nós. Então, há uma evasão muito grande. Tendo a evasão avançada, o que vai acontecer? Vai diminuir o IDEB. Então, o governo, não é a questão do aluno ser... eles querem tirar o noturno porque o aluno usa droga ou é mais violento. É a questão do IDEB mesmo. Né? Ele diminui muito o IDEB.
Então, essa é a questão do governo. Sim. Né? E eu penso assim, né? Não só eu, mas enquanto cidadã, professora, pedagoga, não é os nossos alunos que estão rebeldes, que fazem o problema dentro da escola. É uma sociedade, não é a escola que está fazendo essa rebeldia, ajudando os alunos a usar droga, não é a escola. É uma sociedade que vivemos doentes. É uma sociedade cheia de transtornos que é onde que vai acarretar dentro da escola, né? Mas o noturno é a questão da evasão escolar mesmo. Essa é uma questão interessante, né? Porque toda escola, ela é parte da rede de proteção da infância e adolescência, né? É a escola, o posto de saúde, é uma série de instituições, mas principalmente a escola é parte dessa rede, né? E porque justamente ela recebe, né, a escola universal, né? Todo mundo a partir dos 6 anos tem que estar na escola, então é lá que a criança sai do ambiente familiar, em que ela está, né, num ambiente restrito, vai para um outro ambiente e é lá que aparecem casos, né, de abuso, casos de doenças. Às vezes é onde se percebe que a criança tem uma deficiência, uma dificuldade, né? Então essa questão do aluno problemático, né, é muito complexa, porque é justamente o papel da escola lidar, entre aspas, com o aluno problemático, né? Quer dizer, se eu estou em sala de aula e eu não consigo lidar com o aluno que é agitado, o aluno que é rebelde, o aluno que se impõe, o aluno que eu, né, como o professor, tem que lidar com isso, tem que aprender a trazer esse aluno para a aula, trazer para o conteúdo, não jogar o aluno para fora da sala de aula. Inserir na sociedade. Né? Sim. Não importa o que o aluno apresenta. Nós como educadores, precisamos inserir ele na sociedade. Excluir o que vai ser desse aluno. Se em casa tem dificuldade, na escola não acolhe. Quem vai acolher? As drogas, né? A marginalidade. Então, a escola é o local de acolhimento. E nas escolas cívicas não tem esse acolhimento. E mais do que isso, né, independente dele ser acolhido, né, não necessariamente essa criança ou esse adolescente vai virar um criminoso, mas é a escola que vai ajudá-lo a ser um adulto útil à sociedade, né? Com certeza. A escola é o berço, né? É o alicerce para os nossos jovens, nossas crianças, jovens, adolescentes. É na escola que nós vamos aprender a viver na sociedade, né? E a ter espaço na sociedade. Mas é engraçado que isso não é novo, né? Porque a gente no passado, a escola no Brasil, ela se universalizou nos últimos 30, 40 anos, né? Que é muito pouco tempo, né? Se você parar para pensar, né? Nós, assim, o pessoal da minha idade, por exemplo, viveu esse processo de universalização, né? A gente tinha, por exemplo, o aluno de inclusão, né? Que você estava falando que vai parar no CEBEJA, não ia para a escola regular, ele ia para uma escola e aí você tinha centenas de alunos com síndrome de Down, com autismo, com várias coisas que poderiam ser, né, desenvolver coisas que hoje a gente sabe, por exemplo, que muitas dessas questões, se elas forem, dessas dificuldades que o aluno tem, se elas forem estimuladas a tempo, essa criança vai aprender, vai ser um adulto com habilidades que ela pode usar na vida, né? Então, no passado, hoje ainda você tem pessoas adultas com deficiência que não são autossuficientes, porque lá no passado a gente praticou essa política de exclusão, né? Será que a senhora acha que de repente daqui 20 anos a gente vai ter um grupo de adultos que foram excluídos da escola nesse momento, né, do ensino médio, e que vão estar na mesma situação, quer dizer, não vão ter condições de estar adequadamente na sociedade por conta disso? Eu acredito que sim. Porque, colocando as escolas cívicas militares, nós tivemos muitas denúncias. A BP, nós recebemos muitas denúncias. E vários casos chamam muita atenção.
Tem um caso de uma menina que, nossa, me marcou muito. Ela é do aspecto autista e ela está numa escola cívico-militar. O apito do policial, ela não conseguia ficar na escola. Ela não conseguia ir para a escola, porque quando ela colocava o pé no portão, ela lembrava do apito do policial. Então, essa exclusão, ela teve que sair da escola. Ela foi para o CBJ, mas ela já ficou com aquele trauma, ela já vem numa sociedade. Por mais que nós tenhamos avanços, ainda tem uma discriminação muito alta com as pessoas com deficiência. Temos debate, temos várias ações, né? Mas ainda nós temos bastante discriminação aí. E o número de pessoas com deficiência está aumentando muito, principalmente o espectro autista. Hoje nós já chegamos a 61. Daqui 3 anos nós vamos chegar a 31. Então, essas pessoas ainda no seu âmbito, né, por mais que a gente faça o debate dentro da escola, da inclusão, do processo de adaptação, nós estamos muito longe aqui no Paraná, no Brasil, de acolhimento dessas pessoas, desses jovens, né, dessas crianças e adultos. Mas, por outro lado, assim, você falou da questão do aumento, né, mas existe uma avaliação muito séria de que não há exatamente um aumento do caso de autismo, por exemplo, né, mas sim uma capacidade maior da gente de identificar isso. O que no passado eram aquelas pessoas que abandonavam a escola, né, as pessoas que, né, que meio que aprendiam sozinhas, né? Então lá no passado a gente tinha alguns problemas, né, de evasão, de dificuldade, de agressão em escola, etc., que poderiam ser, né, causados por essa dificuldade, porque no caso do autismo, por exemplo, tem a questão da sensibilidade, né? Tem. Que estressa muito eles, né? E são adaptações muito simples, né, que se faz, né? Por exemplo, o aluno, às vezes, quando ele vai fazer uma atividade, o aluno que é autista faz numa sala separada, né? Que daí não tenha... São pequenos cuidados. Sim, né? mas nem todas as escolas nós temos. Hoje em dia o pai ele pode atender vários alunos ao mesmo tempo. Nós não temos nas escolas, principalmente na rede estadual, um país só para um autista, né? Nós temos salas superlotadas. E o autista ele precisa de silêncio. Né? Isso é uma deficiência, também, né? uma rotina onde nós não temos esse suporte. Então temos essa grande dificuldade, sim, dentro das escolas estaduais e até municipais também, né? E quando o aluno com deficiência ele chega na rede estadual, o atendimento que ele tinha na rede municipal, ele não tem mais. Sim. Então ele corta. Então por isso que eu falo que ainda nós estamos longe de que a inclusão realmente seja efetiva aqui no Paraná e no Brasil. E ainda tem uma questão que a criança com deficiência hoje é excluída da escola particular, né? Se a família tem recursos para uma escola particular, as escolas particulares muitas vezes ativamente, né, empurram a família para fora da escola. Aí ela vai para a escola pública, que hoje, né, principalmente na rede municipal, uma inclusão dessas crianças, né, um atendimento dessas crianças. E daí agora nós vamos ter mais um movimento para excluir elas também do ensino público. Quer dizer, né, o que se faz com essas alunas? É uma grande luta que nós, enquanto ABP Sindicato, dentro da Secretaria Educacional, estamos aí, junto com alguns deputados, traçando, sabe, é uma luta assim, muito difícil da inclusão, né? De que todos consigam ter oportunidade de acompanhamento, que hoje você vai para a rede de saúde, a fila é enorme, né? Nós não podemos falar só aqui em Curitiba, a gente tem Paraná
enorme. Eu sou do município da Lapa, né? A rede de saúde lá é super lotada, então tem que vir para Curitiba, e para Curitiba tem que enfrentar fila. Então, todas as dificuldades que hoje uma pessoa com deficiência tem. Né? Então, acho que esse debate ainda é bastante difícil, né? Mas nós vamos aí lutar para que todos e todas sejam inseridos, né, na sociedade, sem exclusão. E nas nossas escolas, né, que esses jovens, as crianças com deficiência, até mesmo os professores, porque nós temos muitos professores, professoras, funcionários e funcionárias que também são pessoas com deficiência e têm dificuldade de trabalhar nas escolas. Né? Então, nós fazemos esse debate e estamos construindo lutas para que isso não aconteça mais, a exclusão de todos e todas na escola pública, né? Sim. Agora, outra coisa que me chama a atenção é a segurança, é a área que mais teve aumento de orçamento nos últimos anos. Né? São quase 5 bilhões de reais por ano no Paraná que se investe em educação. Né? E, por outro lado, a gente não vê na segurança o mesmo controle social que existe na saúde e existe na educação. Né? A educação tem os conselhos municipais, o Conselho Estadual de Educação, tem os conselhos de controle do Fundeb, tem os conselhos de alimentação escolar, né, que tem a participação. A gente tem, assim, muito embora as escolas estejam perdendo esse espaço, mas as escolas têm direito a ter autonomia, né, e participação dos pais e alunos na gestão, através da associação de pais, através do conselho escolar, né? Isso está na legislação, isso é um direito, né, da comunidade escolar. E a gente tem na escola uma série de indicadores, né? Não só IDEB, né? A gente tem indicadores de formação profissional, os professores estão o tempo todo sendo avaliados. A gente tem o IDEB, que acontece a cada 2 anos, outras... Prova Paraná, Prova Curitiba, quer dizer, todas as redes, né, se avaliam. A gente não tem isso na segurança e, de repente, assim, a segurança não é avaliada. A gente hoje não sabe dizer quais são as delegacias da Polícia Civil mais eficientes, a gente não sabe dizer quais são os grupos da PM mais eficientes, a gente não sabe, a gente não tem informação nenhuma de qualidade do atendimento e, de repente, se acredita que o policial militar, que a gente não sabe se faz bem o trabalho dele lá na área dele, né, levado para a educação como uma solução para a educação sem formação. Né? É um tapa na cara dos professores isso? Sem formação, sem nenhuma condição, sem nada pedagógico. Com desprezo, né? Pelas instituições, né, que representam o professor. Né? E o salário, porque 5.500 hoje, uma funcionária agente 1 que limpa a escola, mulher, né, que a maioria são mulheres, ganha aí R$2.000. Tem algumas que nem ganham R$2.000. Os professores civis das escolas estaduais ganham quanto, mais ou menos? Depende do número de aulas que ganha. Também do tempo de carreira. Isso. Mas assim, hoje o piso nacional, né, que dá 4.000 e pouco. Então, quer dizer, um policial está ganhando mais que um professor. Um professor inicial. Mais do que o professor inicial, o policial está ganhando. Então, e fora as condições de trabalho. Hoje, como você falou, nós somos aí avaliados e avaliadas o tempo todo. Temos as plataformas, né? Que tem essa questão, tem que fazer, as plataformas, os alunos têm que fazer, os professores estão exaustos, estão cansados. São coisas que são decididas fora do ambiente escolar e impostas que também fere a autonomia escolar. Isso. Fere a autonomia do professor de preparar a sua aula, de dar a sua aula, de ministrar da maneira que ele acha melhor. Hoje ele tem que seguir, aquilo e pronto. Conteúdos já prontos no RCO, que é o Registro de Classe Online, as plataformas de português. Antes nós íamos lá corrigir a redação do aluno, mostrava os erros. Hoje não, a plataforma vai lá e dá nota, o aluno fez, dá nota, né?
Então, Porque a gente também não tem uma avaliação de qualidade dessa plataforma. Não. Nós fizemos uma pesquisa na PP Sindicato, né? E os professores colocaram que eles estão, a maioria na pesquisa colocaram que são contra a plataforma, né? Porque tira a autonomia pedagógica. E também os nossos professores adoeceram muito. O adoecimento na escola, não só dos professores, mas também dos alunos, com a imposição das plataformas. Não que nós sejamos contra, nem os professores são contra. É a forma, é a imposição colocada de utilizar as plataformas. Você sabe que o meu mestrado, que é em educação, apesar de eu ser jornalista, estudou a implantação do uso da internet nas salas lá no começo dos anos 2000, né? E foi uma coisa muito interessante, porque assim, eu entrei com essa proposta de estudar, porque foi o comecinho quando você passou a ter laboratórios de informática nas escolas, né? E laboratórios de informática com acesso à internet, né? Foi também a época da implantação da rede fibra ótica na Copel, que hoje está privatizada, né? Que foi responsável pela ligação das escolas estaduais na internet, enfim, era todo um processo. E então eu comecei meu projeto com a intenção de observar como é que isso estava acontecendo. E no final, a minha pesquisa acabou sendo uma pesquisa sobre os problemas antes do... Porque o que acontecia, né? O laboratório de informática da escola, onde eu fui fazer minha pesquisa, tinha uma briga do professor, do diretor, porque quem fazia a manutenção do laboratório era o Grêmio Estudantil. Daí o diretor brigou com o Grêmio Estudantil e ele fechou o laboratório, então não podia usar o laboratório. Aí os professores e os alunos podiam usar os computadores na biblioteca da escola. Mas daí o bibliotecário inventou várias regras. Por exemplo, ele inventou que você podia usar o Google, mas não podia clicar nos links do Google. Então a gente nota assim, e assim, a minha própria experiência como professora, ela me ensinou assim que o grande problema não é a aula em si, né? Mas assim, o quanto você, por exemplo, entre você chegar em sala e você começar uma aula, né? Por exemplo, essa questão da digitalização das chamadas, né? Eu trabalhei em uma instituição privada durante muitos anos. Às vezes eu levava 10 minutos para conseguir fazer a chamada, porque o sistema caía, e você tinha que fazer a chamada no início né? E isso acontece agora na rede pública. Então, às vezes a internet não está funcionando, às vezes o sistema não está rodando, o que acontece? Então você faz isso e daí assim, o professor perde uma aula de 50 minutos, você perder 10 minutos, né, um dia que você tem uma aula especialmente longa. Então o que acontece? Você começa a planejar a aula com 30 minutos, porque você tem que contar. Aí você tem o tempo de feedback para o aluno. Aí também, né? Às vezes você vai lá abrir a plataforma não abre, o internet não está funcionando. Quer dizer, que você teria, sei lá, você teria 5 minutos para falar com aquele aluno, dar o feedback para aquele aluno, e você perdeu metade desse tempo com uma série de problemas que você não controla, que você como professor, né, como todo mundo que já trabalhou em empresa e escola sabe, né, o departamento de TI bloqueia tudo, você não consegue resolver absolutamente nada com aquela máquina, porque ela é toda bloqueada. E aí acaba que o professor acaba gastando muito mais tempo com coisas que não tem nada a ver com a aula dele, né? E o ensinar fica de lado. Exatamente. E no final, né, é isso que é a educação, né? A educação é feita para esse relacionamento entre aluno, professor, aluno, né? E aluno e a comunidade escolar, né? E hoje nós temos aí o reconhecimento facial, né? Que o professor chega na sala, ele tira uma foto dos alunos que faz a chamada. Claro, tem bastante dificuldade, como se falou, a internet não funciona, o sistema não funciona por essa questão, mas perdemos aí se aproximar do aluno. Sim. De conhecer o seu aluno pelo nome. Então imagina uma turma de 40 alunos, se você vai lá fazer o reconhecimento facial, você nem vai saber quem que é o aluno. Né? As provas, hoje tem várias provas. Prova do Paraná é online.
Então você vai corrigir ali online. As plataformas é online. Então você perde o acesso, a proximidade com o aluno, né? A gente chegava e falava, o que você tem? Está com um problema. E hoje você não tem mais o tempo disso na escola, né? Do aproximar, de estar próximo aos alunos. Então é um retrocesso, né, do ser, né? Porque a gente não vê mais o aluno como ser, só como índice, nota, né? Temos que fazer tudo para que tudo fique certinho, que temos o Presente na Escola, que é um projeto do governo, né, que tem que estar acima de 85% a frequência. Sim, porque isso vai afetar o IDEB, né? Vai afetar o IDEB, e isso também acarreta na condição do diretor continuar como diretor. Se o diretor não atingir a frequência, ele pode até sair do seu cargo, passar por um processo administrativo, né? Então, você vive presa no sistema, né? É só o sistema. Ninguém se preocupa se o aluno está aprendendo, porque hoje, agora no final do ano, aí temos o Se Liga nas escolas, né? O aluno que não conseguiu nota durante o ano tem que fazer as provas para recuperar as notas, prova Paraná. Então, temos a prova Paraná, que foi agora 2 dias essa semana. Então, os professores estão presos no sistema sem autonomia pedagógica. E isso acaba também eliminando a criatividade do trabalho pedagógico, né? Porque se eu tenho que cumprir uma série de coisas além do... Eu não vou poder, de repente, propor um projeto, por exemplo, fora do... Né, eu vi uma colega minha, que é professora, fez um projeto muito bacana com os alunos dela, ela estava estudando os artrópodes, e daí ela entregou para eles o desafio de construir pequenos, usando, né, enfim, o que eles tinham na mão, reproduzir os mecanismos, né, das patinhas, desses insetos. Mas é um negócio assim, genial, né, uma forma de você concretizar uma coisa que não é, né, da nossa vez, mas que leva um tempo, né? Porque eles tiveram que ir atrás, verificar os mecanismos, tiveram que ir atrás do material, daí ver como é que eles usam aquele material para fazer aquele mecanismo. Isso leva um tempão, assim, né? E a escola é o ambiente de você ter esse tempo, né? De fazer, de testar, de errar, e daí, com essas questões, você não tem mais tempo para isso, né? Tira o tempo de aprender. Exatamente. Na escola, né? De aprender a criatividade, você está tudo pronto, tudo mecânico, né? Sim. Então você tira todo o tempo de aprender. E a própria questão, a própria questão da prova, né? Hoje as metodologias mais modernas não encaram a prova da forma como... Hoje você encara muito a questão da evolução do aluno contra ele mesmo, né? Comparar o aluno com ele mesmo. E também essa questão, né, porque justamente esse momento da prova, por exemplo, você tem a questão do estresse, da ansiedade, que às vezes um bom aluno vai mal na prova. Né? Quantos alunos, por exemplo, que são muito bons, vão para o vestibular e não conseguem passar no vestibular? Né? Porque a prova não é um bom mecanismo para medir isso, né? Sim, e temos várias maneiras de avaliar. Não é só prova, não é só uma plataforma, né? Sim. Então hoje 6 pontos os alunos já têm pelas plataformas. Então, então é muito difícil. Daí tem mais outras questões que se você for colocar tudo que tem dentro da escola, prova Paraná, a plataforma, o quiz, já dá as notas para os alunos. Sim. Então tira a criatividade do aluno aprender, tira o processo do ensino-aprendizado, né? Como que um aluno vai fazer que está fazendo redação numa plataforma, vai fazer lá na frente um vestibular escrevendo uma redação? Porque ele já não está mais com o processo de aprendizado, do letramento, de escrever, né? Às vezes não sabe mais fazer a letra cursiva. Não. E hoje também nós temos aí os celulares. Se a escola está tirando mais
Mas essa questão do escrever, pensa, você vai trabalhar psicomotricidade, né? E daí, o que vai ser lá na frente? Então, estamos ainda hoje com todas as turmas com plataformas, tá, mas o que vai ser na frente? Ele está sendo formado para fazer um vestibular, para fazer uma prova, para concurso. Se ele só ficar ali no computador, você não está deixando o aluno o processo, né? O processo, todo o processo de aprendizagem, de psicomotricidade. Porque logo esse projeto de plataformização ele vai para a rede municipal. Porque tem o projeto Educa Juntos do Estado, que ele também, os municípios podem utilizar o mesmo sistema da rede estadual. Então, a gente vai queimando as etapas da criança, do jovem, da adolescente. Porque hoje, assim, essa questão do tempo de exposição a telas é uma questão que vem sendo apontada como um problema para essa formação dessa geração, que é extremamente, né, fica o dia inteiro na frente das telas, e aí a escola, ao invés de ser um espaço livre disso, vai aumentar o tempo de exposição, né? Vai na contramão do que a gente ouve, né, sobre... E a gente tem vários países que iniciou esse processo da tecnologia dentro das escolas, com plataformização, e que recuou, porque já viram que o processo não dá certo, né? Sim. Mas o Paraná insiste que com isso, vamos dizer, se hoje o IDEB do Paraná for menor, ele vai dizer que é o melhor em tecnologias dentro das escolas, né? Então não é o melhor no IDEB, mas é o melhor na questão tecnológica dentro das escolas. Então são caminhos de um projeto político, né? De um projeto político que enfrentamos aí com muitas dificuldades. Né? Sim. Mas essa questão do IDEB, o IDEB sempre tem que ser avaliado com umas ponderações, né? Primeiro, assim, se eu estou vendo a nota do aluno do segundo ano do ensino médio no IDEB, eu não estou vendo esse aluno, o que ele aprendeu no segundo ano do ensino médio. Eu estou vendo a carreira desse aluno, né? Que às vezes passou lá por uma boa escola municipal, e eu acho que é importante dizer que a rede municipal de ensino, eu não conheço as redes municipais do interior, eu participei no município de Curitiba. A rede municipal de ensino de Curitiba é melhor do que a rede de Curitiba de ensino privada. Acho que assim, não é só em Curitiba, é em todo o Paraná. A gente vê, assim, nós trabalhamos com a rede municipal dentro da DP Sindicato. Sim. E as professoras da rede municipal, assim, é muito gratificante o trabalho que elas fazem. De alfabetizar. Alfabetizar não é fácil alfabetizar. Eu sou alfabetizadora, né? Trabalhei 17 anos na rede municipal. Então, não é fácil alfabetizar. Então, é um trabalho difícil. As meninas aí, as professoras e professoras do ICMEIs, né? Das creches aí, muito difícil. É um trabalho brilhante que elas fazem. Porque para chegar no ensino médio, tiveram que ter elas. Sim. Né? Ninguém passou a etapa. Sim. E são elas a base da alfabetização, são a base do crescimento pessoal da criança, do hábito de leitura, de escrever, de pensamento. Então elas fazem um trabalho assim, brilhante, que elas deveriam ser muito mais valorizadas. Sim. Porque hoje os municípios, é difícil o município que paga o piso do magistério. É uma luta todo ano para elas conseguirem o piso, mas são elas que alfabetizam. Sim, a maioria mulheres. Nossa rede da rede municipal hoje é 95% mulheres. Sim. Até porque existe um preconceito contra homens no ensino fundamental. Mas é que a mulher ela entra com cuidado, né? É uma profissão que não é valorizada. Não é valorizada. E o homem muitas vezes não quer, né? Porque, primeiro, que não é valorizada, segundo, que eles não têm essa questão do cuidar, porque quando iniciou, antes do início ali
da educação sempre foi a mulher, porque a mulher cuida, porque a mulher tem jeito, né? E o começo, os anos iniciais, as crianças ainda precisam muito, né, disso, do acolhimento, da atenção, às vezes até do cuidado, na higiene. E essa questão, por exemplo, a rede municipal é melhor que a privada? Por quê? Porque, assim, eu não estou dizendo que você tem ilhas de excelência na rede privada, mas são poucas e são caríssimas, então limitadas a quem pode pagar essas mensalidades. Sim, né? E segundo, que a rede privada, o IDEB, avalia todas as escolas públicas, mas ele não avalia as escolas privadas. As escolas privadas são avaliadas por amostra. Né? Quer dizer, alguns alunos de algumas escolas fazem a prova e são avaliados. É diferente do ensino público. O ensino público, a avaliação é censitária, ou seja, todo aluno faz a prova e a escola só tem nota no IDEB quando ela tem 80% dos alunos matriculados participando da prova. Né? Que daí chega a questão do IDEB das escolas cívico-militares. Muitas das escolas que foram transformadas em escolas cívico-militares estavam entre as escolas que não conseguiram os 80% dos alunos fazendo IDEB. Né? E o que causa isso? São escolas que têm alto índice de falta de aluno, quer dizer, o aluno falta bastante. Mas o que faz o aluno faltar? Dificuldades familiares, né? Eu vou fazer uma correção. As escolas que estão como cívico-militares, elas já tinham IDEB alto. Não, eu sei, mas aqui assim, a gente fez a sistematização dos dados e a gente viu que algumas tinham IDEB bom, mas muitas não tinham IDEB. Porque os alunos não foram no terceiro ano. Exatamente. Quer dizer, aquele aluno, a nota dele não foi desprezada, né? Ele conta na nota geral do município, da rede estadual, mas a escola ficou naquele ano sem nota. Porque daí os alunos não foram fazer a prova. Sim. Ou não tem um número X de alunos, daí ele não conta como IDEB. E escolas pequenas também são muito prejudicadas por isso. Uma escola pequena, você tem lá 5, 6 alunos que não vieram, pronto, já não deu os 80%. Um aluno que não vai, já deu a questão. Mas assim, o IDEB das escolas cívicas, elas não foram escolas com IDEB baixos. Não. Elas já tinham IDEB. As escolas de agora, vou dar o exemplo de São José dos Pinhais. Todas as escolas que estavam no processo de consulta não tinham IDEB altos, não tinham IDEB baixo. Eram escolas boas, não eram escola de periferia, com dificuldades. Curitiba, o Lisima foi uma das melhores escolas da cidade, uma escola tradicional, inclusive que formou muitos dos líderes que a gente tem aí, né? Eu não sei se o Greca não estudou lá, mas tem vários prefeitos da cidade, enfim, que passaram a escola clássica. Quer dizer, é um absurdo que você mexa numa escola dessa, que é um símbolo da cidade. Colégio Xavier, outro colégio importante, o Natália Reginato, o República do Uruguai, ali no Caponembuia, né? E aí são colégios que têm um histórico na cidade, né? Até inclusive criação, né, de mobilização social ali. Mas voltando à questão do IDEB, né? O que a gente percebeu analisando os dados, a gente sistematizou todos os dados, é que assim, as notas, porque o IDEB é a proficiência em matemática, a proficiência em língua portuguesa, vezes o índice de aprovação, né, da instituição. Então, a escola tem, primeiro, conseguir pelo menos 80% dos alunos para fazer a prova, para daí ter a nota. E daí ela tem, porque o índice de aprovação é de até 1, né? Então, para você manter a nota de proficiência intacta, você tem que chegar perto de 1. Né? Aquelas escolas que têm um índice maior de ausência de alunos, ela pode perder nota, não porque os alunos foram mal, mas porque ao ser multiplicado pelo esse índice, o valor final da nota vai ser menor. E é o que a gente percebeu, e tem um gráfico, vocês podem olhar no site de Plural, tem uma matéria bem completa sobre isso,
sobre essa fórmula do IDEB desses militares, que se você olhar as notas da proficiência de matemática e língua portuguesa, elas não se alteraram. Elas permanecem no mesmo patamar. O que mudou foi justamente esse índice de presença. Mas se você elimina o aluno que trabalha, se você elimina o aluno mais velho, se você elimina o aluno com deficiência, se você bota para fora da escola todos aqueles alunos que têm problema, você não melhorou, né, o desempenho. Você só excluiu o que é problemático. O que eu notei, eu estive na Conferência Municipal de Educação, aí faz uns 10 dias, né? E eu notei que uma questão ali do texto da conferência é que existe um movimento para começar a trabalhar uma avaliação que seja qualitativa para evitar justamente esse, né, porque o que acontece? Acaba que a avaliação que deveria ajudar a melhorar a qualidade da educação dá espaço para exclusão de alunos que deveriam estar sendo atendidos. E o IDEB hoje, não só aqui no Paraná, mas ele é uma competição entre os governadores. É uma bandeira, tanto que o Ratinho usa isso nessa tentativa dele de ser candidato a presidente. Então é uma competição, e deve vir uma competição de exclusão dos nossos alunos. Por isso que está um aumento enorme de analfabetismo no Brasil. Né? Porque o IDEB ele vem só para benefício próprio do governador, né? Para dizer que é melhor. Então temos essa grande dificuldade com o IDEB. E precisamos achar um meio para que novas alternativas que não seja IDEB para fazer essas avaliações, né? Acho que é legal a gente sempre pensar que não existe só IDEB, né, de avaliação. Uma avaliação, por exemplo, que eu acho interessante, importante, são as avaliações dos índices de formação adequada do professor, de número de aluno por sala, né, o índice de produtividade. Por quê? Porque isso mede, por exemplo, uma coisa interessante, a gente está falando da rede privada e a rede municipal, né? Os professores da rede municipal têm maior formação e maior coerência entre a formação e a disciplina que eles estão dando. Isso nós estávamos fazendo esse debate esses dias lá na PP. A rede municipal, porque a formação deles é mais específica, né? Hoje, a estadual tem um curso chamado Formadores. Que ele não traz a questão teórica, né? O curso Formadores, os professores se inscrevem ali nesse curso que são obrigatório, né? Para classificação no final do ano, para subir de nível, os professores que são concursados. E ele trata ali, por exemplo, em inglês, da plataforma, como dar sua aula. Então, essa é a diferença. Os municipais eles têm uma formação mais fundamentada, mais teórica, né? E bem melhor do que da rede estadual. E na rede estadual, como é que está o afastamento de professores para pós-graduação, para mestrado, doutorado? O Estado está liberando isso? Muito difícil essa liberação. Que essa é outra questão importante. Hoje até o PDE, né, que é um das formações do Estado, ele é online. O professor não é afastado. O professor quer fazer mestrado, tem que conciliar ali o seu trabalho com o seu estudo, mestrado, doutorado, então não está havendo essa liberação. Na rede municipal alguns municípios. Né? A Prefeitura de Curitiba estava barrando, agora está começando a liberar de novo, mas historicamente sempre se pôde, né? Então você tem uma rede você não vê isso na escola privada, porque a escola privada não paga o salário de um professor que tem mestrado e doutorado, né? E a velocidade que se troca as equipes das escolas privadas é maior. Então o professor não fica tanto tempo. Agora, o professor da escola pública, normalmente, principalmente os concursados, eles ficam naquela escola durante muito tempo. Isso é muito importante para a qualidade da escola. Né? Porque é um professor que cria uma relação com a comunidade, que conhece, que às vezes deu aula. Os meus filhos estão na escola municipal
Eu tenho professores ali que deram aula para o meu filho, dão aula para minha filha, vão dar aula para a irmã dela. E os filhos deles. Exatamente, você conhece as pessoas, você tem uma comunidade na escola. O vínculo, né? Sim. E na rede estadual nós não temos o vínculo, porque hoje nós temos um número muito alto de professores PSS. Não somos contra os professores PSS. Nós precisamos sim de concurso público para garantir. Tem que ter uma boa mistura, né? Dos professores que estão lá e aqueles que atendem demandas específicas, né, de afastamento. Porque os professores PSS, todo ano é aquela fazer prova para ver se nunca fica na mesma escola. E os professores QPMs, que hoje diminuiu bastante, são os que mais permanecem na escola. Então, esse vínculo do professor, esse vínculo é muito importante. Como o vínculo dos funcionários e funcionárias. Então, hoje nós temos aí poucos funcionários e funcionários QFEB, né, que são concursados nas escolas. Temos uma terceirização dos funcionários aí, que a terceirização, você faz a seleção, nem faz seleção, manda o currículo, vai para a escola, não sabe como que é o funcionamento de uma escola. É até uma questão justamente até de segurança, né? Sim. Você tem as pessoas que estão na escola, elas precisam, esse relacionamento, ele garante, por exemplo, eu sei, por exemplo, na escola que os meus filhos estudam, ninguém estranho aí entrar lá, todo mundo se conhece. Já conhece você, que você é mãe de... E hoje na rede estadual os terceirizados, eu assim, ganho um salário, temos terceirizados de R$600. Nossa. Né? O que você faz? Mulher, que a maioria é mulher, né? Ganha R$600, R$800, e elas chegam na escola sem formação. Você vai para a cozinha. Né? Muitas vezes elas não sabem nem cozinhar. Elas não tiveram, e os funcionários aí já concursados, eles têm formação, tiveram uma preparação, né? Conhece, tia, porque já deu aula para não sei quem, não sei quem. Então, já cuidou na escola. E até de respeito com essas pessoas, né? Você conhece a tia da cantina e você respeita a tia da cantina. Você conhece aquilo como uma função importante. É diferente dessas pessoas que entram e saem, que não cria esse vínculo. E é importante para o aluno perceber isso, né? Que é um conjunto, né? Que a escola é a pessoa que limpa, a pessoa que faz a comida e o professor de sala de aula. A escola para as nossas crianças hoje é uma outra parte da sua casa. Né? Então, por isso é importante do vínculo. O vínculo numa escola, com os professores, funcionários e funcionárias, né? Não a questão de imposição, de o aluno não poder fazer isso ou aquilo, né? E outras, nós somos jovens, são crianças, precisa se movimentar, precisa correr, né? Faz parte do dia a dia, do desenvolver do ser humano. Não ficar ali na opressão que muitas vezes acontece, principalmente nas escolas cívicas militares. E a gente não pode criminalizar a juventude, né? Não. O jovem é isso, o jovem é movimento, ele é o cara, né? O jovem é o momento que ele vai se reconhecer como pessoa, ele vai começar a estabelecer algumas opiniões, algumas posturas. Ele vai começar a expressar a sua sexualidade. Isso faz parte, assim, não adianta você, né, não tem como reprimir. Você pode esconder. Né? Antigamente se fazia isso, né? A menina engravidava, se tirava a menina da escola, porque ela não contaminar as outras meninas. Né? Não sei se você é mais nova do que eu, mas eu lembro disso na minha escola, que você ficava sabendo assim, né? Fulana saiu. Aí ficavam comentando assim, saiu. E hoje não, né? Não, hoje, imagine numa escola cívica, como que você vai, uma menina trans, né? Como que vai dentro da escola, a dificuldade que temos. Então hoje nós vivemos uma outra era do jovem, da maneira de viver, né? Não nessa opressão,
que quem quer uma escola cívico, quer uma escola militar, coloca uma escola militar. Sim, sim. Não, e essa é uma questão também, né? A escola militar, né? A gente tem a escola da Polícia Militar e tem a escola militar aqui em Curitiba, né? São duas escolas muito boas, inclusive, né? Mas tem que ponderar o seguinte, né? Essas escolas são muito boas porque elas têm muito mais recursos para o aluno, que é o mesmo caso dos IFETs, né? São escolas que recebem muito mais recursos para o aluno. Existem os professores que estão há anos formando, né, essas pessoas, quer dizer, não é uma pessoa aleatória que foi levada para aquela escola, é um militar ou um policial militar que está há anos naquela carreira, entrou na escola, está trabalhando lá, e tem vários outros investimentos que as escolas cívico-militares não têm. O investimento nessas escolas militares, o investimento é muito mais alto. Sim. Uniforme, vamos lá, uniforme. E a seleção é feita na entrada, então não é que você pega, é muito diferente, por exemplo, você vai dar uma aula para alunos de um curso na federal. Você nota a diferença de qualidade, mas por quê? Porque a federal selecionou na prêmio pela prêmio, né? Você tem pouquíssimas vagas para uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, o estado, né, que tem 15 milhões de pessoas. Então, óbvio que você selecionando, você fica lá com, né, o melhor, né, aquelas pessoas que se encaixaram naquilo, você tem uma qualidade boa. Agora, se você não fizer essa seleção, que é o que acontece na rede estadual, né, o que acontece na rede municipal, não existe seleção para a rede municipal. A única seleção que existe é a distribuição de vagas quando você faz aquele cadastro e eles indicam para onde que a sua criança conseguiu. E tem critérios, né? Tem que ser próximo de casa, enfim, se ter irmão na escola não tem, enfim. Mas não existe seleção. Então você, né, só isso já faz uma grande diferença na avaliação da escola. E mesmo assim a gente nota que não existe uma ideia muito diferente, né? Não. Elas são um pouquinho mais alto, mas assim, com todos esses critérios, né, com todas essas, quer dizer, com investimento maior, com seleção, com professores que estão lá com formação há muito tempo, a gente tinha que esperar uma diferença pelo menos um ponto. Não dá. E não dá um ponto. Não dá. Né? Quer dizer, se você pegar, vamos pegar aqui em Curitiba, se a gente pegar um aluno do colégio suíço brasileiro, né, que é um colégio caríssimo aqui, ou colégios tradicionais como Marista, não dá uma diferença de um ponto em relação a uma rede municipal e estadual que tem muito mais alunos, porque assim, no ensino fundamental 70% dos alunos estão na rede pública, que estão com todas aquelas crianças de síndrome de Down, autismo, deficiência física, que o ensino privado empurrou para fora, estão lá na rede municipal, e mesmo assim o IDEB não dá uma diferença muito grande. Então, para você ver quanto é valorosa a nossa escola pública. Sim, e nós sim. defendemos sempre a nossa escola pública, né? E que tem que continuar pública, sem terceirizações, com funcionários e funcionários valorizados, né? Sem policiais. O lugar do policial é na rua, patrulhando a comunidade. Sim. Né? Mas não dentro da escola. Não dentro da escola. Essa é uma questão, né, com essa questão da violência, o pessoal quer botar a gente... Não, a escola não é lugar disso. Não. Do portão para fora a gente... Né? Não, na escola é lugar de estudar, de professores e professoras, pedagogas, diretores, funcionárias, criatividade, autonomia, valorização do ser, né? Não só financeiro, mas valorização do ser. Essa é a nossa escola que defendemos. Uma escola laica, né? É uma escola pública, valorizada e que acolhedora. E diversa. Diversa, porque nós temos todas as diversidades dentro da escola, a inclusão, que seja inclusão mesmo, né? Não só para dizer, olha, eu tenho inclusão na escola. E é uma coisa que o mercado, por exemplo, se a gente for pensar, tirando a questão da educação, na questão econômica de mercado,
né? Você não está mais formando essas crianças para elas serem operários em fábricas que apertam um botão. Não existe isso. Isso tudo está sendo, né, automatizado. A tendência é que você tenha, que você precise de pessoas criativas, pessoas que saibam lidar com a diversidade. A diversidade está aí, não tem como fugir dela. Você vai comer, você topa com um venezuelano te servindo, você pega um Uber, é o cara do Haiti, né? A sociedade diversa está aí, não tem como fugir disso, né? Então, essas crianças têm que crescer para aprender a lidar com a sociedade diversa. Elas têm que aprender a ter flexibilidade e criatividade, porque elas não vão apertar botão, elas precisam criar soluções. A nossa economia hoje toda é baseada na indústria de serviço, que é uma indústria de lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas exige. Então, para que você está, né, treinando robozinhos para marchar em linha reta, que não vai ter nenhum tipo de utilidade no mercado lá daqui 10 anos, 15 anos, que é quando essas crianças vão ser adultas no mercado de trabalho, né? Sim. Professora, acho que a gente já falou uma horinha aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para encerrar a conversa. Eu quero aí parabenizar todos os pais, estudantes, os professores e professoras que nesses 2 dias lutaram bravamente para que a gente conseguisse o não às escolas cívicas militares, nas escolas, né? E dizer para vocês que enquanto tiver luta, temos esperança e nós lutaremos. E vamos lutar aí firmes e fortes, né, por uma escola pública de qualidade. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença, professora, a nossa conversa. Queria prestar minha solidariedade aos professores que foram agredidos, né, e toda essa campanha contra os professores que né, se mobilizou em prol das escolas militares. Eu sou filha de professor, sou neta de professor, né, muitas das pessoas importantes na minha vida são professoras. Não existe uma educação sem professor, e o plural, como muitas das coisas que nos são caras, a educação está no centro disso. Então a gente se solidariza com todos os professores que se sentiram agredidos nesse processo, e que a gente vai estar aqui, né, noticiando e trabalhando informações importantes sobre a real qualidade do ensino público, privado, em Curitiba e no Paraná. A gente agradece muito aí a audiência, a professora aqui da APP Sindicato. Um abraço, a gente continua falando sobre esse assunto em outras lives. Eu que agradeço.